Jesus andando sobre as águas. Esse é o tema de pregação de hoje. Jesus andando sobre as águas. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 22 a 32, vai ser contado um grande prodígio que Jesus realizou sobre as águas do mar. E a palavra diz assim: logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, lá longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento já era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos ouviram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Ele respondeu: vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém. Irmãos queridos, Jesus, junto com seus discípulos apóstolos, caminhavam, iam para as montanhas, e uma multidão de pessoas o acompanhavam, ouviam a palavra, e muitos eram curados e eram libertos. Chegou o momento que Jesus falou para os seus apóstolos, seus discípulos, para eles pegarem o barco e ir a outra margem do mar, a outra margem da terra. E ele ficaria ainda um certo tempo com aquelas pessoas, dispensaria as pessoas, e foi isso que ele fez. Depois Jesus foi ao monte, à montanha, a sós, sozinho, e foi orar, conversar com Deus Pai. E ali ele ficou por muito tempo, e ele chegou até a anoitecer. Os discípulos estavam no barco, os apóstolos, esperando Jesus. Só que nem imaginava como é que Jesus iria chegar até o barco. Porque Jesus não ia andar no barco sozinho. E talvez nem tivesse outro barco. Como é que
os apóstolos estariam esperando Jesus chegar. Nem eles mesmos saberiam. Mas, no entanto, Jesus começou a caminhar sobre as águas do mar, em direção ao barco onde estavam os apóstolos. Acontece que estava tendo naquele momento um vento muito forte nas águas do mar, e as ondas do mar estavam violentas demais. Os apóstolos estavam até preocupados, porque eles estavam no alto mar. E de repente eles viram, avistaram Jesus caminhando sobre as águas. E eles ficaram apavorados, gritaram de medo e disseram: é um fantasma que está vindo em nossa direção, caminhando sobre as águas, é um fantasma. Gritavam. Mas Jesus logo lhes falou: coragem, coragem, sou eu, o Senhor, não tenhas medo. Coragem, sou eu, não tenhas medo. Então, confortou os corações dos apóstolos, e Pedro gritou e disse: Senhor, se és tu, se é o Senhor que está sobre as águas, manda-me ir ao teu encontro, me autoriza a ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas, conforme o Senhor está andando. E Jesus respondeu: vem, vem, Pedro. E Pedro encorajou-se, colocou as pernas para fora do barco, ficou de pé e começou a caminhar em direção a Jesus. E ele estava andando em direção a Jesus, sobre as águas, no mar violento, com ventos fortes, ondas fortes. Mas logo em seguida, Pedro teve medo. Por que ele teve medo? Ele olhou para baixo. Ele não olhou em direção a Jesus. Ele olhou para a situação que eles estavam em alto mar. Eram ventos fortes e ondas violentas. E quando Pedro olhou para baixo, ele teve medo. E imediatamente ele começou a afundar. Então Pedro gritou: Senhor, salva-me! Salva-me, Senhor! Não deixa eu morrer aqui, Senhor, salva-me! E Jesus logo estendeu a mão, segurou-a pelas mãos e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Por que você teve dúvida no seu coração? Por que você deixou o medo entrar sobre o teu coração? Por que duvidastes? Homem de pouca fé. Quando você saiu do barco, você não teve fé. Quando eu te autorizei a vir a mim, você não teve fé e começou a caminhar nas águas. Só porque você olhou para baixo e viu como o mar estava violento, você teve medo. Onde foi parar a fé que você teve quando você saiu do barco? Homem de pouca fé. A tua fé foi só um instante, Pedro. Então Jesus pegou pelas mãos de Pedro e caminhou até o mar, até o barco. E assim que Jesus entrou para dentro do barco, junto com o apóstolo Pedro, o vento parou, a tempestade cessou. Então, os apóstolos que estavam no barco ajoelharam-se diante dele e disseram: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus.
verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Irmãos, nós não precisamos passar por tempestades em alto mar, porque aqui na terra, em chão firme, nós passamos por tempestades, às vezes constantemente. Séries de tribulações, de preocupações, de doenças, de perseguição maligna. O que o Senhor está querendo dizer, o que Ele falou para Pedro, é que nós temos que olhar para Ele, para Jesus, com fé, sem duvidar. Porque vai chegar uma hora que a tempestade vai passar. Vai ter uma hora que a grande tribulação que você está passando na tua vida vai passar, vai encerrar. Por quê? Porque você confiou no Senhor, confiou em Jesus. Você colocou sua confiança no Senhor e não deixou a fé vacilar. Você não duvidou, você acreditou no Senhor. Por isso a tempestade vai passar. Esta é a mensagem de hoje, meus irmãos. Acredite no Senhor, confia no Senhor, entrega a sua vida no Senhor, porque todas as tempestades, todas as tribulações que você está passando na sua vida, uma hora vai passar, e você vai estar ao lado do Senhor, caminhando com o Senhor.